Olá, olha, hoje é meu último dia de férias, mas já estou em São Paulo para pegar no batente, né? Como eu gravei domingo, eu não pude gravar ontem, que eu passei o dia viajando, estou voltando aqui ao nosso contato diário e já preparo você para os assuntos. Fux assumiu o plantão no STF, botando para quebrar, mandando para o espaço a besteira que o senhor Dias Toffoli fez, mais uma. Bolsonaro, no seu movimento pendular em relação ao Moro, assegurou em Nova Delhi que não vai dividir o Ministério da Justiça em Justiça e Segurança Pública, um para Justiça e outro para Segurança Pública, e no fim a explicação marota do senhor Gustavo Montesano sobre o absurdo relatório da auditoria americana a respeito da caixa preta do BNDES. Se você gostar desses temas, gostar dos comentários que eu fizer, dê um like. Se não gostar, dê um unlike. E se gostar muito e não estiver inscrito, se inscreva, compartilhe esse comentário nas redes sociais. Como você já está sabendo, eu estou no Twitter, no Facebook, no Instagram e com milhões de visitas no meu Estação Neumann, neumann.com, Neumanne.com. Pois é, vamos lá. Vou começar com uma notícia velha, mas boa, excelente, velha de um dia, né? Afinal de contas, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, advogado, procurador concursado, juiz concursado, ex do Superior Tribunal de Justiça, portanto, um currículo bem maior do que o do presidente, Dias Toffoli, que não passou em 2 concursos para a magistratura na primeira instância, assumiu o plantão no Supremo e no mesmo dia pôs a liminar que foi dada em decisão monocrática por Dias Toffoli, pelo presidente, estava em plantão até um dia antes, né? No lixo, se quiser, o plenário repõe. Há um monte de protesto, Rodrigo Maia protestou, a liminar do juiz das garantias. O que acontece é o seguinte, o Luiz Fux é o relator sorteado para decidir sobre essa questão, esse jabuti que foi colocado no pacote anticrime do Moro. E, antecipando-se a ele, o Dias Toffoli tomou decisões a respeito, como sempre, de forma autocrática, autoritária, tirânica e defensor dos interesses dos seus patrões da vida inteira do PT. Há agora um protesto generalizado dizendo que o Fux desrespeitou o Congresso e desrespeitou o próprio Supremo ao anular a decisão do Toffoli. Primeiro, ele era o relator, então não cabia ao Toffoli interferir antes, e é por isso que está todo mundo chiando, é porque é uma coisa do interesse dos bandidos. Quanto ao Congresso, ele devia se dar o respeito. O Congresso devia discutir uma coisa importante como essa em audiências públicas, debater com a sociedade. Não. O senhor Rodrigo Maia e depois o senhor Davi Alcolumbre botaram para votar correndo, na calada da madrugada, um assunto que é altamente lesivo à rapidez da justiça, aos cofres públicos, custaria uma fortuna, e o lugar certo dele é esse. Que se retome tudo do zero, que se quiserem realmente aprovar isso, que faça um processo normal, com discussão, com debate, com contraditório. Caso contrário, é uma intervenção tirânica, a criação do juizado de garantias. Não a decisão de voltar ao debate como deve ser nas casas de lei. Aliás, eu quero lembrar a vocês que nós temos que aguentar o Dias Toffoli na presidência do Supremo até setembro. Quando setembro chegar, né? Quando setembro chegar, o Fux assumirá a presidência do Supremo e aí esse inferno que tem sido a presidência Toffoli será substituído por uma presidência mais
consoante com o que quer a sociedade que paga as contas altíssimas desse poder judiciário estroina. Agora, até lá o inferno vai ser grande, vai parecer infinito o inferno da justiça, da alta justiça, sob a batuta e o martelo de um cara que nunca foi juiz, que não passou em concurso para juiz e só viveu a vida inteira às expensas do PT, sob a chefia de Zé Disseu primeiro e do Lula depois que o pôs no Supremo, exatamente para fazer o que ele está fazendo, defender os interesses dos antigos chefes. Pois bem, em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro disse esta manhã, pouco antes de eu estar fazendo aqui este vídeo, em Nova Delhi, na Índia, que está descartada a divisão do Ministério da Justiça em Ministério da Justiça com o Moro e Ministério da Segurança Pública, Deus sabe lá com quem. Acontece que o Bolsonaro vem sendo alvo de uma pressão muito grande de gente muito próxima a ele. E ele tem cedido a essa pressão. Por exemplo, um dia antes de ir para Nova Delhi, ele reuniu 21 secretários de segurança e foi distribuído lá um documento com um timbre lá de uma, sei lá, da segurança pública, não sei o quê, para recriar o Ministério da Segurança Pública. Antes de mais nada, eu quero esclarecer que o Ministério da Segurança Pública nunca existiu até 2017. Desculpe, 2018. O Ministério da Justiça era o responsável pela Polícia Federal e pelo combate ao crime, à violência na parte federal, desde os primórdios da República, eu diria até que desde a monarquia. Michel Temer, para atender a conveniências pessoais, partidárias e, sobretudo, bandoleiras do pessoal do PMDB, hoje MDB, é que inventou desmembrar a pasta e colocar na pasta de segurança pública o comunista, eu não estou xingando ele, estou dizendo o que ele é do Partido Comunista, sempre foi, Raul Jungmann. A gestão do Raul Jungmann foi um desastre. E tudo que poderia sair da gestão do Raul Jungmann era a extinção do Ministério da Segurança Pública e a anexação ao antigo Ministério da Justiça, que perdeu o poder com o Temer para que o Jungmann fosse nomeado. O próprio Jungmann andou fazendo aí comentários críticos ao Sérgio Moro, né? Como se ele tivesse autoridade moral para isso. Não tem. Isso eu digo a você. Então eu digo o seguinte, nem essa tese do Ministério de Segurança Pública atende aos interesses da sociedade. Essa é uma tese que foi defendida publicamente pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, comunista, não estou xingando, ele pertence ao Partido Comunista do Brasil, uma dissidência a favor da luta armada contra a ditadura do Partido Comunista Brasileiro. Mas o próprio Flávio Dino, disse que o chefe dessa conspiração é Ibanez Rocha. Sinceramente, alguém aí sabe quem diabo é Ibanez Rocha? Ibanez Rocha é o governador do Distrito Federal. Que figura importante na política. É um grande pensador político, não é mesmo? Esse Ibanez Rocha é do MDB, que é o nome novo do PMDB, ou seja, o nome velho. E ele se destacou chamando a Lava Jato de Republiqueta de Curitiba. A bronca dele com o Sérgio Moro é pelo fato do Sérgio Moro ter mandado o líder do PCC, primeiro comando da capital, para Brasília. Como se Brasília não tivesse lá bandidos muito piores do que os bandidos do PCC. Estão lá no Congresso e na alta cúpula da Justiça. Pois bem, acontece que o Ibanez Rocha tem sob sua proteção o secretário de Justiça, Gustavo do Vale Rocha, ex-deputado de Eduardo Cunha e ex-chefe da equipe de advocacia que tirou Temer da cadeia na presidência em votações da Câmara e que até hoje se mantém fiel ao Temer
E essa equipe do Temer está lá, assessorando o Bolsonaro em questões advocatícias. O instrutor, o Gustavo do Vale Rocha, é instrutor do Anderson Torres, que era o candidato de um grupo próximo do Bolsonaro a ser o diretor da Polícia Federal, e o Moro não permitiu que ele fosse no lugar do Maurício Valeixo, que é de confiança do atual ministro da Justiça. Pois bem, você pode ter até concordar que a companhia do Temer é muito boa para o Bolsonaro. Eu não acredito, né? Aliás, porque essa companhia do Temer é associada à do João Dória, governador de São Paulo, que também trouxe para São Paulo metade dessa equipe do Temer, e outra metade está lá com o Ibanez, um ilustre desconhecido que pretende ser candidato à presidência da República. Essa turma está tendo um apoio muito grande do Rodrigo Maia, e o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia vão sair no fim do mês, né? A não ser que deem um golpe e sejam reeleitos sem poder, né? Porque não pode ser reeleito na mesma duração do mandato deles, né? De qualquer maneira, saiba que a campanha contra o Moro, liderada por um cidadão chamado Alberto Fraga, deputado federal e padrinho de Augusto Aras, na Procuradoria-Geral da República, que pretende ser, o Alberto Fraga pretende ser ministro da Segurança Pública, né? Um outro assunto que eu queria chamar a sua atenção, é que o Tribunal de Contas da União deu 20 dias para o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, explicar por que é que pagou 48 milhões por um relatório de uma empresa americana para manter fechada a caixa preta do BNDES. É claro que quando essa notícia apareceu, é chocante, né? 48 milhões do nosso dinheiro para pagar uma auditoria de uma empresa americana. Aí apareceu o IUP tijucano, o doutor Gustavo Montezano, para dizer que a culpa é de Paulo Rabelo de Castro, que foi quem contratou a empresa Cleary Gottlieb para não abrir a caixa preta. Paulo Rabelo de Castro devolveu a bola imediatamente. Segundo o Paulo Rabelo, ele contratou os americanos por 12 milhões, o que já seria um absurdo, né? Já necessitaria de explicações a respeito. Até agora, ninguém sabe o porquê que foi feito esse aditivo para manter fechada a caixa preta. Eu quero dizer ao senhor Gustavo Montezano que o melhor que ele podia ter feito era chamar para reunir um grupo de técnicos lá e convocar a deputada Paula Bemonte, do Cidadania do Distrito Federal, que foi vice-presidente da CPI do BNDES, porque tudo isso já foi devassado, tudo já foi relatado, e os americanos não tinham nada a fazer, até porque não lhes foi permitido ver vários documentos, como está registrado no relatório da auditoria. Jogaram 48 milhões do seu dinheiro no bolso dos advogados americanos, sei lá por que motivos, do Gustavo Montezano. A Petrobras já pagou mais de 15 bilhões para esses mesmos americanos, e a Lava Jato só recuperou 4 bilhões. E aí vocês devem estar se perguntando o que tem isso com a contratação por 48 milhões para não abrir a caixa preta. A empresa é a mesma, Cleary Gottlieb. Não abriu a caixa preta, mas embolsou 48 milhões, fez a Petrobras pagar mais de 15 bilhões aos americanos, dinheiro nosso para os gringos. E aí depois, os outros é que são os que servem aos americanos, né? Esse escritório deveria se chamar Muddy Gottlieb. Muddy é lamacenta, né? Pode piorar? Sempre pode. Segundo a Veja está dando, Cleary Gottlieb assessorou Luciano Coutinho, e um dos sócios dessa empresa foi testemunha de defesa do Lula na Lava Jato. Só para lembrar, Luciano Coutinho é réu, acusado de fraude em repasse do BNDES à JBS. Tem coisa preta na investigação dessa caixa preta. Por isso que ninguém abre a caixa preta, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.